Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Quem está inadimplente com tributos municipais tem uma boa oportunidade nos meses de junho, julho e agosto para renegociar os débitos e manter em dia as contas com a Prefeitura de Fortaleza. O Refis garante renegociação com descontos em multas, juros e correção monetária. Os recursos arrecadados com o programa de renegociação das dívidas IPTU, ITBI e ISS serão direcionados à rede de saúde do município. Sobre esse assunto, quem chega para conversar conosco aqui no Jornal Alerta Geral é a procuradora adjunta da Fazenda Pública da Prefeitura de Fortaleza, Valéria Moraes. Doutora Valéria, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. O prazo para renegociação de dívidas já começou. Como está neste momento a adesão ao programa O Refis da Prefeitura de Fortaleza? Bom dia! Bom dia, obrigada pela oportunidade de compartilhar essas informações. O nosso programa de recuperação iniciou agora segunda-feira, dia 5 de junho, e vai se estender até o dia 5 de setembro. E a adesão já vem se revelando bem exitosa, tanto pelos balcões virtuais, quanto por agendamento presencialmente. Doutora Valéria, no caso, os tributos municipais são ISS, ITBI e também IPTU. Desses três tributos, qual é o maior volume de dívidas? Qual tributo acumula o maior volume de dívidas e se torna alvo da Prefeitura de Fortaleza para negociação, renegociação desses débitos? O volume maior é em relação ao IPTU. O ITBI é o menor número e o ISS também tem uma movimentação bastante grande por conta do comércio de serviços, né? O setor de serviços, que também é o objetivo da gente dar essa alavancada para o comércio e pós-pandemia, esse cenário econômico adverso, então é uma oportunidade tanto das pessoas físicas quanto pessoas jurídicas se regularizarem. No caso do IPTU, são quantos milhões de reais em dívidas que a Prefeitura tenta resgatar, tenta recuperar? O nosso estoque de dívida hoje, ele é de 3 bilhões, tá? Estoque de dívida, mas ele pega todos os tributos. Os tributos contemplam impostos e taxas. Então, é um acervo bem variado. Só de IPTU aí a gente já estima assim, mais de 1 bilhão, mas em torno disso. E nesse caso, para quem quer negociar ou renegociar esses débitos, quais são as condições, quais são os caminhos, doutora Valéria? Pronto, a lei ela oferece dois perfis, dois segmentos aí. O refis simples, que é qualquer contribuinte que deva abaixo de R$1 milhão, ele pode fazer a sua adesão de forma simplificada pelo Fortaleza Digital, onde canais da Procuradoria do Município ou da Secretaria de Finanças, conforme o estágio da dívida, porque se já estiver inscrito em dívida, a Procuradoria do Município é quem cobra. Se não estiver inscrito em dívida, ainda fica no órgão de origem, como multas PROCON, multas AGFIS. Então, essa adesão é bem simplificada. Para quem não consegue acessar os canais digitais, nós temos a possibilidade de agendamento, fazendo o atendimento presencial. E o balcão virtual está apto, o atendente, a guiar o usuário que tiver alguma dificuldade para fazer essa adesão. Estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a procuradora adjunta da Fazenda Pública da Prefeitura de Fortaleza, Valéria Moraes. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, doutora Valéria. Doutora Valéria, a gente sabe que a proposta de arrecadação desse refis, desse programa de refinanciamento, ele tem preferencialmente a destinação de encaminhar esses recursos para a saúde. Vocês trabalham mais ou menos com um volume, com uma meta de quanto em recursos para esses investimentos, para direcionar para a área da saúde? Pronto. Essa é feita quando a gente começa os programas de recuperação. Como a adesão ela é facultativa, a gente não tem como estimar, porque conforme o momento econômico, a gente não sabe qual será, né, a otimização dessa arrecadação. Mas, considerando o último refis, que já foi pós-pandemia, e a arrecadação foi muito boa, a gente estima, pelo menos, repetir, né,
o resultado da última arrecadação, que foi em torno de 120 milhões, né? E a saúde agora, ela tem uma arrecadação prioritária, não que para os outros serviços não vá ser destinado, mas prioritariamente para a área de saúde, que é o que reclama mais recursos no momento. Só complementando aqui, uma curiosidade que eu tenho é de saber o seguinte: para quem vai fazer a adesão, quem quer renegociar sua dívida com tributos municipais, vamos imaginar que a pessoa queira pagar à vista, ela tem o quê? Desconto de juros, multas, como é que é feito? Pronto, o primeiro mês ele estabelece 100% de desconto nos juros, multa de mora e correção monetária para o pagamento à vista. E aí vai sendo escalonado a menor conforme o andamento do programa. No segundo mês, 95%, no terceiro e último mês, 85%. Para as modalidades de pagamento parcelado, existem também descontos que variam de 70% a 30%, conforme a quantidade de parcelas escolhida pelo contribuinte. Quanto menor o número de parcelas, maior o abatimento que eu vou ter, vamos dizer assim, nos juros e multas e tal, né? Exatamente. Qual é o prejuízo para proprietários de veículos ou para contribuintes, tanto do ISS quanto do ITBI, assim como do IPTU, para quem se mantém na condição de inadimplente? Por exemplo, a prefeitura abre nesse momento a oportunidade para todos e todas renegociarem essas dívidas. Mas quem insistir, ou não vou nem usar essa expressão insistir, porque muita gente também passa dificuldades, tem adversidades econômicas que não as permitem pagar essas dívidas. Mas quais são os prejuízos, doutora Valéria, para quem fica na inadimplência com a prefeitura, com o município de Fortaleza? São inúmeros. Em relação à pessoa física, né, o abalo ao crédito pode gerar um protesto, pode gerar uma restrição ao nome, cadastro restritivos de crédito. Então, quem tem conta bancária, cartão de crédito, fica com bloqueio disso aí, acesso a compras em comércio. O mesmo raciocínio vale para as pessoas jurídicas, né? As empresas que recolhem ISS, elas ficam sem poder participar de licitação, porque não tem uma certidão negativa. O acesso ao crédito fica prejudicado. Então, é com base nessa situação que a Prefeitura de Fortaleza tem essa sensibilidade de propiciar essa regularização em condições bem vantajosas. A senhora disse que após a pandemia a Prefeitura já fez um refis. Neste refis que está neste momento sendo executado, nós temos muitos resquícios de dívidas que ficaram em relação a IPTU e ISS do período da pandemia. Dificuldades naquele momento ainda estão se refletindo na agenda dos setores que contribuem com os tributos municipais? Temos porque ainda a economia ela ainda está lentamente sendo retomada. E muitas pessoas não puderam fazer adesão nesse primeiro refis pós-pandemia. Então, a gente está dando essa outra oportunidade num cenário agora de ingressos de recursos, por exemplo, de 13º salário. Então, a gente casa, né, essas condições para que a gente possa facilitar a vida do cidadão e se regularizar. Eu quero encerrar essa entrevista, essa nossa conversa aqui, doutora Valéria, com uma curiosidade, uma pergunta que está fora da nossa pauta, mas que passa pela Procuradoria do município de Fortaleza. No caso, a taxa de lixo que foi instituída pela Câmara Municipal, que tem questionamento na Justiça, está sendo cobrada neste momento? A Prefeitura ou está questionando, está contestando decisões no âmbito da Justiça sobre a suspensão desse tributo, dessa cobrança? Pronto. A discussão judicial, por hora, existe uma decisão cautelar que suspendeu a cobrança. Nós estamos aguardando o desfecho do julgamento de mérito ainda. Mas a taxa não está sendo cobrada atualmente, nem entrou nesse programa de recuperação de créditos, para poder esperarmos a decisão de mérito final do Judiciário. Uma pergunta, mas ainda temos 1 minuto e meio para um questionamento do Beto Almeida com resposta da doutora Valéria Moraes. É rapidinho, é só uma coisa que me chama a atenção, é que a senhora falou que toda a negociação é feita por meio do Fortaleza Digital. Eu lembro que antes a pessoa tinha que ir lá na própria sede da Secretaria de Finanças. Hoje é tudo virtual mesmo, eu posso resolver tudo do meu celular, do meu computador, então não precisa ir presencialmente a nenhuma unidade da Prefeitura. Tudo virtual.
Nós temos o balcão virtual, onde o contribuinte ele tem acesso a uma chamada de vídeo e o nosso atendente vai guiando os passos da adesão até o final, e quando termina o atendimento, o contribuinte já está com o boleto disponível para pagamento no seu e-mail, com a negociação perfeitamente concluída virtualmente. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a procuradora adjunta da Fazenda Pública da Prefeitura de Fortaleza, Valéria Moraes. Doutora Valéria, agradeço a sua atenção conosco e com os ouvintes, contribuintes da Prefeitura de Fortaleza, que nesse momento nos acompanham pelas rádios FM 104.3 e também FM 107.5 na região metropolitana de Fortaleza. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado.